O homem mais sábio do mundo fechou os olhos pela última vez, mas a paz de Israel morreu junto com ele. A Bíblia nos conta a glória do rei Salomão, seu ouro, sua sabedoria e seu templo magnífico. O que as escolas dominicais não contam é o caos absoluto, espiritual e físico, que explodiu no exato minuto em que o seu coração parou de bater. Salomão havia flertado com a escuridão, construindo altares para deuses aterrorizantes como Moloque e Quemos, para agradar suas 1000 mulheres. Quando a sua coroa caiu, a proteção de Deus sobre a nação foi rasgada. Hoje, você vai descobrir as 5 coisas aterradoras que aconteceram instantaneamente após o último suspiro do rei. Para entender o terror do que aconteceu depois, você precisa entender o que Salomão havia se tornado. Porque a Bíblia não nos poupa. Ela documenta com uma crueza assombrosa a deterioração de um homem que começou no trono de Deus e terminou nos altares do diabo. Salomão ascendeu ao poder como o herdeiro mais promissório que Israel jamais havia visto. Seu pai, Davi, era o homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um poeta, um arrependido. Mas Salomão seria o construtor. Foi a ele que Deus concedeu a honra de erguer o templo sagrado em Jerusalém, a casa onde a própria presença divina habitaria entre os homens. E nos primeiros anos de seu reinado, Salomão foi exatamente o que Deus esperava. Em Gibeão, quando Deus lhe apareceu em sonho e disse para pedir o que quisesse, Salomão não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu longevidade, ele pediu sabedoria. E Deus, tão satisfeito com essa resposta, deu a ele sabedoria e riqueza juntas. Mas existe uma maldição invisível que persegue todo homem que alcança o cume do mundo. A crença de que as regras não foram feitas para ele, que a lei que vale para o comum dos mortais não se aplica ao excepcional. Salomão, cercado por ouro, por palácios e por um poder absoluto que poucos seres humanos na história conheceram, começou a acreditar exatamente nisso. A Torá havia ordenado que os reis de Israel não multiplicassem cavalos, não acumulassem prata e ouro em excesso, e, acima de tudo, não tomassem muitas mulheres, para que o seu coração não se desviasse. Salomão violou os 3 mandamentos. Ele acumulou cavalos aos milhares, trazidos do Egito. Acumulou ouro em quantidades que a mente humana mal conseguia conceber. E tomou mulheres. Não 10, não 50, não 100. A Bíblia nos diz com uma frieza que corta: 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. 1000 mulheres no total. E essas mulheres vieram de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidônia, do Egito. Elas vieram carregando consigo os seus deuses, os seus rituais, os seus altares e as suas religiões. E Salomão, na velhice, o homem que havia pedido sabedoria, o homem que havia construído a casa do Deus vivo, começou a seguir esses deuses com elas. Não por ingenuidade, não por confusão teológica, mas pela coisa mais vulgar e mundana que existe. Ele queria agradar as mulheres que amava. O texto sagrado é absolutamente devastador neste ponto. Em 1 Reis, capítulo 11, verso 4, ele nos diz que, quando Salomão já era velho, as suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Isso não é poesia. Isso é um diagnóstico espiritual terminal. E quais eram esses deuses? Não eram abstrações filosóficas, não eram metáforas religiosas. Eram entidades que o texto sagrado identifica com clareza aterrorizante. Astarote, a deusa dos Sidônios, a rainha do céu, a entidade feminina da guerra e da fertilidade, que era adorada com rituais de prostituição sagrada. Milcom, o deus abominável dos Amonitas. Quemos, o deus abominável dos Moabitas. E o mais horripilante de todos, Moloque, o deus dos Amonitas, para quem crianças eram lançadas vivas no fogo como sacrifício.
Salomão não apenas tolerou esses cultos, ele construiu altares para eles. Nos montes ao redor de Jerusalém, a mesma cidade onde o templo de Deus se erguia com toda a sua glória, Salomão ergueu santuários para essas entidades. O texto diz que ele construiu um lugar alto para Quemos no monte que está diante de Jerusalém e para Moloque. A terra sagrada estava sendo literal e espiritualmente contaminada. O templo do Deus vivo olhava para os altares dos demônios. A santidade e a abominação dividiam o horizonte de Jerusalém. E enquanto tudo isso acontecia, o povo observava. Porque o rei dava o exemplo. Porque o rei havia normalizado o que era monstruoso. Porque se o homem mais sábio da terra achava aceitável, quem era o povo comum para questionar? Salomão viveu os últimos anos de seu reinado nessa contradição monstruosa. O construtor do templo de Deus e o patrocinador dos altares dos demônios. O homem que havia ouvido a voz divina em sonho, que havia escrito Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, que havia atraído a rainha de Sabá com sua sabedoria. Esse mesmo homem agora queimava incenso para ídolos e permitia que o sangue das crianças regasse a terra prometida. E então, o seu coração parou. E quando parou, tudo o que estava contido por aquele reinado, toda a atenção acumulada durante décadas de apostasia e opressão, se soltou de uma vez, como uma represa que finalmente cede. Antes de Salomão morrer, Deus já havia pronunciado o julgamento, não em sussurro, em voz alta e clara. Em 1 Reis, capítulo 11, Deus aparece ao profeta Aías de Siló e lhe dá uma missão específica e dramática. Ele encontra Jeroboão, um jovem funcionário de Salomão que havia se destacado como administrador capaz, em um campo fora de Jerusalém. E ali, longe de olhares, Aías faz algo que parece uma cena de um pesadelo simbólico. Ele tira a capa nova que está vestindo, a rasga em 12 pedaços e entrega 10 deles a Jeroboão. A mensagem é inequívoca, visceral e devastadora. Deus vai rasgar o reino das mãos de Salomão. 10 tribos serão entregues a Jeroboão. Apenas 2 restarão para a casa de Davi, por causa do seu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Essa profecia não era para um futuro distante. Ela estava para se cumprir imediatamente. No momento em que Salomão fechou os olhos, o relógio foi zerado e a conta regressiva chegou ao fim. Roboão, o filho de Salomão, sobe ao trono em Siquém para ser confirmado como rei por todo Israel. E é aqui que a situação começa a desabar em tempo real. O povo de Israel, exausto de décadas de trabalhos forçados, de impostos esmagadores, de corveias sem fim para construir os projetos faraônicos de Salomão, se apresenta com um porta-voz inesperado. O próprio Jeroboão, que havia fugido para o Egito com medo de Salomão, e agora retornava como se o ar tivesse mudado, como se ele soubesse que o momento havia chegado. A demanda do povo era simples e humana. Alivie o jugo que seu pai colocou sobre nós. Reduza as cargas. Seja um rei diferente do seu pai, e nós o serviremos. Era uma chance de ouro. Uma oportunidade de consertar o que estava quebrado com um simples gesto de misericórdia política. Roboão pediu 3 dias para consultar seus conselheiros. E aqui o texto sagrado documenta uma das decisões mais catastróficas da história hebraica. Os anciãos, os homens experientes que haviam servido seu pai, lhe disseram para ser gentil, para responder com misericórdia, para baixar as cargas. E Roboão os ignorou completamente. Em vez disso, consultou os jovens com quem havia crescido, os filhos da elite, os que nunca haviam suado uma gota sequer construindo os palácios de seu pai. E eles lhe disseram o que ele queria ouvir. Demonstre poder. Mostre quem manda. Meu mínimo dedo é mais grosso que a cintura do meu pai. Meu pai os castigou com açoites, mas eu os castigarei com escorpiões. No terceiro dia,
Roboão pronunciou